Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor e perito contábil Aldo Nuss e vou tratar hoje sobre o tema contabilidade rural e ativo biológico, CPC 29, através da escrituração de uma lavoura de soja pelo método de custo e pelo método de avaliação justo, ou seja, preço de mercado, ok? Vamos lá, então. Primeiro, nós temos que ver alguns conceitos básicos, né, da contabilidade. Relembrar aqui que todo gasto relacionado à produção sempre vai ser custo. Todo gasto relacionado aos outros departamentos, administrativo, financeiro, direção, enfim, é considerado sempre como uma despesa, certo? A contabilidade rural ela se assemelha muito à contabilidade industrial, ela tem bastante semelhança na sua forma de contabilização, né? Exceto na questão do ganho patrimonial que tem o crescimento de um bezerro, da pé de café e assim por diante. Mas, de modo geral, a contabilização pelo método de custo é bem parecida. Vamos ver. O ativo biológico está previsto no CPC 29, né, no IAS 41. E aí ele traz um ativo biológico de consumo dentro do ativo circulante. O que seria isso aí? Seria a lavoura de soja, a lavoura de milho, né, o gado que serve para engorda. No ativo biológico de produção, classificado no ativo não circulante, seriam as matrizes reprodutoras, né, de gado, e também seria o pé de cana, o pé de café, o pé de laranja e assim por diante. Bom, aqui temos um exemplo de escrituração bem simplificado, mas de fácil entendimento, como que a gente pode fazer a contabilização pelo método de custo e também pelo método de avaliação valor justo. Então, temos lá, abre uma empresa, R$1 milhão, compra terra, 900 mil. Então, debitamos caixa, debitamos terra, 900 mil, e creditamos capital social lá no patrimônio líquido. Então, vamos ter capital social 1 milhão, caixa 100, terras 900, ativo e passivo R$1 milhão, pela equação, né, patrimonial, pelo bislance, ou seja, os dois lances têm que ser igual, ativo e passivo. Bom, desses R$100 mil em caixa aqui, nós compramos 60 mil de matéria-prima. Então, o que acontece? Essa matéria-prima vai para o barracão lá da propriedade, né? Isso acontece aí por volta, vou colocar aqui um exemplo, agosto, setembro, né? Então, eu debito o estoque de insumos e credito caixa. Então, aquele valor que eu tinha lá no caixa de 100 mil, eu passo a ter 40 e tenho 60 em estoque de insumos. Então, eu transformo um ativo em outro ativo, chamado custo ativado. No caso, meu ativo continua com 1 milhão e meu passivo também continua com 1 milhão, pois eu não consumi ativo, apesar de ter feito essa aquisição de insumos. Quando eu tiro da lavoura, né, agosto, setembro, outubro ali, eu jogo na lavoura, então eu pego os insumos, sementes, os defensivos, os inseticidas e jogo na lavoura. Então eu vou ter aqui um estoque em informação. Então eu tiro dos insumos e levo para a lavoura. Então eu tiro do estoque, debito estoque em elaboração, o custo de produção em andamento, ou lavoura de soja em andamento, e credito estoque de insumos no valor de 60 mil reais. Então, aquele estoque de insumos eu não tenho mais, mas ele está na lavoura, ou seja, ele está em elaboração. Nesse caso, eu também não consumo ativo, apesar de ter essa movimentação que deve ser registrada na contabilidade, mas eu não consumo ativo. Eu continuo com 1 milhão de ativo, 1 milhão de passivo mais PL. Só que esses insumos defensivos e tal, eles não vão sozinhos para a lavoura. Eu preciso ter a mão de obra direta e mais os custos diretos de fabricação, que seria lá o óleo diesel, depreciação, entre outros, que está ligado à produção também. Então, eu acrescento mais 30 mil reais, né? Aqueles 60 que eu tinha, eu acrescento mais 30 mil reais, debito estoque em elaboração e credito caixa,
meu caixa passa de 40 para 10 e meu estoque de elaboração passa para 90 mil reais. Veja que aqui eu não consumi ativo, eu continuo tendo a substituição de um ativo por outro ativo, certo? Um dinheiro que estava no caixa foi para o estoque de insumos e hoje está no estoque em elaboração. A definição de custo primário seria a somatória de matéria-prima mais mão de obra direta, né, que daria então os 70 mil reais. Meu custo de produção, eu somaria tudo, matéria-prima mais a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação, que daria os 90 mil reais que eu tenho lá em elaboração. Agora, se eu pago uma despesa operacional, telefone 10 mil reais, o que acontece? Eu debito o telefone e credito o caixa 10 mil. Então, o meu caixa ela vai zerar e essa despesa operacional ela vai diretamente para o meu resultado, certo? Como eu não vendi nada ainda, não tenho nenhuma receita, o que acontece? Eu tenho um prejuízo de 10 mil reais. Então, o que acontece? O meu ativo passa a ser 990 e meu passivo passa a mais PL passa a ter 990. Então, quando eu tive essa despesa aqui, eu consumi ativo. Aí sim, quando eu pago essa despesa, né, ou melhor, quando eu tenho essa despesa, eu passo a consumir ativos. Como é que ficaria a contabilização antes do CPC 29? Eu tenho lá, então, um estoque em elaboração, que está na lavoura, e eu, lá em 31 de janeiro, eu colho esse soja, então eu tiro da lavoura e jogo para os silos, certo? Então eu tenho que debitar estoque de produtos acabados, da entrada no estoque do produto acabado, soja, e creditar produtos em elaboração, em andamento, no valor de 90 mil, finalizar aquilo ali. Então, esse estoque de elaboração eu não tenho mais, eu passo a ter um estoque de produtos acabados no valor de 90 mil reais. Então, eu tiro da elaboração e deixo para o produto acabado, ou seja, não está mais nem no barracão, nem na lavoura, passa agora a estar nos silos, o produto acabado. O estoque de Budabá, eu vou ter lá um valor de 90 mil reais, né? Colhi 3 mil sacos, então o custo dele vai ser 30 reais por saco. Então, antigamente se registrava assim, lá em 31 de janeiro, eu colhi e vendi 3 mil sacos a 50 reais a preço de mercado, vai dar 150 mil reais de faturamento. Então, a gente fazia assim, receita de venda de soja 150, menos o custo de estoque, né, no valor de 90. Então, eu apresentei aqui um lucro de 60 mil reais. Só que veja, esse lucro de 60 mil reais aqui, ele não foi obtido aqui no mês de janeiro, ele foi obtido lá, a grande parte, a sua maioria, no ano de 2019. Então, esse fato gerador deveria ter sido registrado também lá no balanço de 31 de dezembro de 2019. Então, é isso que o ativo biológico vem, o CPC 29 vem colocar, né? Que esse 60 mil de resultado aqui, ele não se refere exclusivamente ao ano de 2020, ele se refere a anos anteriores. Então, qual que é a melhor maneira de se fazer? Pelo ativo biológico, se a colheita acontecer em 31 de janeiro, eu deveria de reconhecer esse ativo biológico antecipadamente. Normalmente, as empresas têm adotado em torno de 30 dias antes da colheita. Ou seja, em 31 de dezembro de 2019, eu deveria de recolher esse ativo biológico, né, a valor justo, descontando o valor das despesas para comercialização. Então, agora com o CPC 29 ficaria estoque em elaboração, eu tiraria lá o estoque em elaboração, né, e lá em 31 de janeiro de 2020 seria minha colheita, mas lá em 31 de dezembro de 2019 eu reconheceria esse ativo biológico. Se eu tenho uma previsão de colheita de 3 mil sacos e o preço de venda é 50 e o custo meu foi de 30, então 20 reais aqui eu deveria de reconhecer como ativo biológico, ou seja, 60 mil reais aqui, né? Descontando, logicamente, as despesas de comercialização. Nesse caso, eu não tenho despesa de comercialização, vamos ver como é que ficaria aqui. Então, eu debitaria ativo biológico no valor de 60 e creditaria receita de ativo biológico no valor de 60. Essa conta devedora é uma conta patrimonial, vai lá no ativo circulante, e
a Receita reconheceria na DRE como ativo biológico no ano de 31 de dezembro de 2019, certo? E quando eu vender lá em janeiro, eu venderia 3 mil sacas a 50, 150 mil reais. Então, eu teria a receita menos o custo, menos o ativo biológico de 60, a margem lá em janeiro seria de zero, porque na realidade, esses 60 mil aqui, eu já reconheci em 31 de dezembro de 2019 no balanço anterior, certo? Bom, aqui eu trouxe algumas considerações de uma grande conceituada empresa que trouxe suas notas explicativas o seguinte: o IFRS introduziu o conceito de ativos biológicos que basicamente requer o reconhecimento, a contabilização na receita líquida daquela porção da safra que esteja em ponto de colheita e ao final de cada mês. Para a SLC, o ponto de colheita foi definido como o mês anterior à colheita. Então, é importante colocar nas notas explicativas a metodologia de mensuração desse ativo biológico, né? Bom, essa contabilidade que eu coloquei aqui são para os produtores rurais que realmente fazem a contabilidade. A gente sabe que o produtor rural, a definição dele está na Lei 8.023, né, que define o que é atividade rural. Ele é considerado pessoa física, um autônomo, e ele deve fazer somente o livro caixa da atividade rural e, por conseguinte, somente a declaração de imposto de renda. A forma de contabilização aqui é bem diferente, porque, por exemplo, no livro caixa da atividade rural, se ele comprou em 30 de junho uma colheitadeira por 600 mil e pagou à vista, ela vai integralmente como despesa, né, no livro caixa da atividade rural. E a gente sabe que na contabilidade a gente deveria de ver quantos anos vai beneficiar essa colheitadeira e assim aplicar a depreciação, né? Então, no caso do produtor rural pessoa física, ele não há obrigatoriedade tributária de se fazer a contabilidade. Agora, nada impede que societariamente ele faça, né? Até porque o produtor rural pessoa física, de acordo com o artigo 971 do Código Civil, da Lei 10.406, ele passa a ser empresário se ele fizer o registro da sua atividade, né, na junta comercial, que é previsto no artigo 971 do Código Civil. O empresário cuja atividade rural constitua a sua principal profissão pode observar as formalidades que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Aí ele passa a ser empresário. Quais são as vantagens e desvantagens? Ele passaria, então, a ter uma contabilidade obrigatória, porque ele passa a ser empresário. O artigo 1179 fala que todo empresário, toda sociedade empresária é obrigada a manter um sistema de escrituração contábil, né? E ele também passa a poder se utilizar, né, da Lei 11.101 de 2005, que é a recuperação judicial, que exige as últimas 3 demonstrações contábeis para entrar com o processo de recuperação judicial, de acordo com o artigo 51 da referida lei. Também fazendo a contabilidade numa apuração de haveres por uma dissolução de sociedade ou falecimento de um dos sócios, né, ficaria fácil a apuração do balanço, né? E também fazer um acompanhamento correto da sua evolução patrimonial. Bom, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, curtam. E grande abraço. Até a próxima.